Vamos continuar a meditar na palavra de Deus nesta hora que aqui se encontramos. Vamos ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no capítulo 24 de Mateus e versículo 24 também. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e tão grandes sinais e prodígios farão que, se possível, fora até enganariam os escolhidos. Glória a Deus. Daí lemos um versículo da palavra de Deus para continuar meditando e vendo do que o inimigo ele é capaz de fazer. Já que não há verdade nele, já que não há sinceridade nele, ele vive só de enganar, induzir as pessoas ao erro e imitar, querer parecer com os ministros de Deus, até com o próprio Deus, para enganar as pessoas. E aqui o Senhor Jesus diz que no final dos tempos surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que possível se enganaria até os escolhidos. Enganaria. Deus não está dizendo através da sua palavra que enganará. Ele está dizendo, se possível, até enganaria os escolhidos. Porque onde tem um homem de Deus, onde tem uma mulher de Deus, e quando fala homem de Deus, mulher de Deus, não é só no título ou no nome, é na sua comunhão, sinceridade, sabedoria, discernimento, fé, compromisso com Deus, através da sua palavra, e aí Deus capacita este homem, esta mulher, para não ser enganado. Porque nós estamos vendo, nos dias de hoje, muitas pessoas se precipitando. E eu vou dar uma entrada aqui porque é bom até. Devemos ter muito cuidado na operação do Espírito Santo, já que a gente não vê ele e ele se manifesta através dos vasos que Deus tem levantado na terra. A operação do Espírito Santo é segundo a Bíblia. Não tem nada que você se empolgar, se achar o tal e querer julgar a obra, o manifestar do Espírito Santo sem Bíblia. Você se quebra todinho. E tem muita gente fazendo isso. A sua teologia, o seu conhecimento natural não lhe capacita para você julgar se é espíritos caídos, se é Satanás ou se é o Espírito Santo. Busque de Deus a sabedoria e o discernimento para Deus lhe capacitar, para nos capacitar, para depois podermos assim agir. Porque se onde o Espírito Santo, que é do mundo espiritual, se manifesta neste mundo, e a pessoa julga que não é ele, você comprou mais rápido a sua passagem para ir para o inferno. Porque uma vez que se blasfema do Espírito Santo, já era. O caixão foi selado. Tenhamos cuidado com isso. Mas buscamos a Deus. Deus nos dá todo o tempo de buscar a Ele, para Ele nos capacitar, para não nos ser enganado pelos sinais, pelo espírito de erro, de fantasia e de engano, porque a veracidade da palavra é muito claro. O que leva um homem ou uma mulher a ser enganado, ou um povo a ser enganado pelo adversário, é a falta de sabedoria, é a falta de dedicação à palavra de Deus, é a falta de conhecer não somente versículo, ou então pelos outros, pelo que os outros, a língua de papagaio que a gente se vê se manifestar nesse mundo, e muitos segue sem nenhum conhecimento da Bíblia e acaba errando, acaba sendo induzido por caminho de erros. Mas
quando o homem e a mulher têm um conhecimento espiritual da palavra de Deus, Deus dá uma capacidade de saber e conhecer a voz e o agir do seu Espírito Santo. Primeira coisa que é necessário ter o Espírito Santo. Quem engana, quem vive uma vida de engano ou uma vida de fantasia, ou também quem se usa de ensinar a palavra, mas é um falso profeta porque não tem o Espírito Santo. Isto é muito claro. Eu vou repetir de novo para que você memore muito claro. Aquele que usa de engano, de fantasia ou de ensinar as pessoas e leva as pessoas a errar, que é um falso profeta, um falso cristão, não tem o Espírito Santo. Jamais o Espírito Santo vai se manifestar em alguém para ensinar errado. Se ele é o quem nos convence da justiça, do pecado ao juízo, e do juízo à justiça. Da justiça ao juízo, quero dizer. Ele é quem nos convence do pecado para servir a Deus. Então, as características do Espírito Santo é verdade absolutamente. Por isso que temos que buscar o conhecimento de Deus para que a gente saiba onde é que o Espírito Santo está operando. Porque essas pessoas aqui, pelos falsos cristos, pelos falsos profetas, pelos sinais que eles vão operar e os prodígios, porque muitos vão ser enganados ou estão sendo enganados por falta de conhecimento da Bíblia. Porque o que chama atenção não é somente os sinais e os prodígios. Veja que Deus faz maravilha, Deus cura, Deus liberta, Deus revela, Deus faz coisas tremendas. Mas veja o caráter de Deus. Observe o caráter de Deus. Observe a verdade que só tem em Deus. Agora observe que se o inimigo faz essas coisas e observe se há verdade nele. Observe qual é o caráter dos demônios, dos espíritos caídos, do capeta. Eu vou falar em nome de Jesus. Eu sei que Satanás anda roendo as unhas por causa da graça de Deus na vida do seu povo, mas ele que já é perdido, que não tem mais o que ganhar, que sofra as suas consequências, porque cada momento que esforçamos, Deus manifesta graça, poder e unção do Espírito Santo. Tenha coragem. Tenhamos coragem. Você se decidiu a confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tenha coragem, porque você está ao lado daquele que nunca perdeu. Você está ao lado daquele que nunca soube o que é perder, nunca soube o que é fracassar, nunca soube o que é pegar uma causa para dar vitória àqueles que o entregam nas suas mãos. Deus nunca soube o que é perder uma guerra. Deus nunca soube o que é fracassar. Deus nunca soube o que é entrar numa causa para perder. Agora o capeta vive de perna bamba. De tanta queda que o Espírito Santo dá nele. Até porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus ora, o inimigo passa mal, passa vexame, porque Deus se faz presente e, como acabei de dizer, Deus não perde para o adversário. Lá ele travou uma guerra, uma luta contra o arcanjo Miguel. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver no livro de Apocalipse 7 e 9 diz que travou-se aquela guerra, aquela luta, e diz, e lutava o dragão contra o arcanjo Miguel, mas não prevaleceu e foi jogado de cima a baixo. É derrotado, o inimigo é derrotado e todas as artimanhas dele é derrotada no nome de Jesus. Que Deus nos continue nos abençoando, falando profundamente ao meu e ao teu coração, em nome de Jesus.